Queridos amados irmãos e irmãs, boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos um instante antes de eu pregar a palavra. Baixe um pouco sua cabeça. Em nome de Jesus e por intermédio da Virgem Maria, que você faça um compromisso de nesta hora você prestar atenção até o fim dessa pregação. Porque Satanás vai tentar fazer de tudo para você ser disperso. E a dispersão dentro da espiritualidade é um câncer que destrói a alma. Em nome de Jesus, que a sua concentração esteja totalmente voltada para a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria pedir que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 8, verso de número 17. Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 17. Enquanto você procura, rezemos: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 17. Na palavra de Deus diz assim: amo os que me amam. Quem me procura, encontra-me. Vamos mais uma vez. Amo os que me amam. Quem me procura, encontra-me. Glória a Deus. Fecha a Bíblia. Amém. Respira que é de graça. Aleluia. Gente, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Desde já agradeço a oportunidade de vir aqui pregar a palavra de Deus. Principalmente quando se fala sobre Nossa Senhora. Para mim é uma grande alegria falar sobre a Mãe de Deus. Então eu não vou pedir para vocês ir mais para frente, porque eu acho isso um pouco chato. Então fica onde você acha que você se concentra melhor. Amém? Então eu quero que você me dê toda a concentração agora para a palavra de Deus e para o Espírito Santo, quem vai fazer tudo aqui. Amém? Meus amados irmãos, o tema que eu tenho aqui para pregar é Maria, Mãe de Deus e Nossa. Por que então, Daniel, que você começou com um texto de Provérbios? Eu costumo dizer para as pessoas que toda a Sagrada Escritura, todos os textos da Sagrada Escritura, de certa forma, dá para se mencionar ali a Santíssima Virgem Maria, porque ela é a mãe do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, de Jesus. Então Nossa Senhora, ela é a mãe de Deus. Existem algumas argumentações por parte de alguns que inclusive dizem que são cristãos, mas desacreditam da maternidade da Santíssima Virgem Maria, e eles dizem que por Deus ser eterno, ele não pode ter uma mãe. Por Deus ser Deus, ele não pode ter uma mãe. Essa argumentação geralmente você escuta dos protestantes. O que acontece? Entenda uma coisa: Nosso Senhor foi quem escolheu ter uma mãe. Isso está em Isaías 7,14. O próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberás, darás à luz a um filho, e porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, ela vai dar à luz ao Deus conosco. Então ela é a mãe de Deus. Lucas 1,43, Isabel, cheia do Espírito Santo, disse: de onde me vem esta honra de vir até mim a mãe de meu Senhor? E os judeus, eles falavam a palavra Adonai, referindo-se unicamente a Deus. Então ela disse: tu és a mãe do meu Deus. Então Nossa Senhora, ela é a mãe de Deus. Nossa Senhora, por ser a mãe de Jesus, eu quero que você entenda o porquê que nós dizemos que Maria Santíssima, ela é a mãe da igreja. Porque você que é mãe não é apenas mãe da cabeça do seu filho, você é mãe do seu filho total. Sendo assim, nós passamos a entender que Maria é mãe da igreja quando nós entendemos que Cristo, ele tem um corpo místico. Corpo místico este que é a igreja. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, Colossenses capítulo 1, verso 18, Romanos capítulo 12, versículo de número 5, você vai encontrar na Sagrada Escritura, falando sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Lá diz que Cristo é o cabeça e a igreja é seu corpo. Sendo assim, Maria é mãe de Deus e mãe da igreja. Então todos aqueles que estão na igreja são descendentes da mulher. E aí nós nos recordamos daquilo que está em Gênesis 3,15. Porém ódio entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Existe então um ódio
entre a mulher e a serpente, e a descendência da mulher e a descendência da serpente. Apocalipse capítulo 12, verso 17 vai dizer que o dragão, irado contra a mulher, ele se decidiu guerrear os descendentes da mulher. E quem são os descendentes dela? Aqueles que guardam os mandamentos da lei de Deus. E para você estar dentro do corpo místico de Cristo, você precisa guardar os mandamentos. Então é por isso que nós dizemos que Maria é mãe de Deus e mãe da igreja. Agora vamos mergulhar um pouco sobre o que os santos nos conduz a pensar sobre esta realidade. Interessante, quando nós chamamos Nossa Senhora de mãe, nós precisamos mergulhar intensamente na palavra mãe. Quando nós analisamos o significado de ser mãe, nós vamos descobrir no interior desta palavra, no significado desta palavra, nós vamos descobrir muitas riquezas. O cuidado incondicional. Por exemplo, o que é o incondicional? É aquilo que supera todas as condições. Então a mãe, ela cuida do seu filho, uma verdadeira mãe, ela cuida do seu filho de forma incondicional, ou seja, ele pode ser um bandido ou ele pode ser um médico, ele pode ser um cara cheio de infortúnio ou ele pode ser um cara bem sucedido. Mãe é mãe, ela cuida, ela está dando assistência. Então, por que a igreja, ela também aplica esta nomenclatura à Virgem Maria? Por quê? Porque a Nossa Senhora, ela tem um amor muito incondicional, ou seja, um amor muito poderoso para com a igreja e para cada filho da igreja, que somos nós. Então, se ela tem esse cuidado, esta dedicação, ela merece ser chamada de mãe da igreja, porque foi ela quem deu a maior assistência que uma criatura poderia dar nesta terra. Quando aconteceu o consentimento de Nossa Senhora sobre a encarnação do Verbo, você vai encontrar lá em Lucas, a partir do capítulo de número 1, versículo de número 28 seguintes, em que o anjo chega para ela e ali acontece a anunciação. Nossa Senhora teve que consentir aquilo. Então veja, os santos da igreja vai chamar Nossa Senhora da Arca da Nova Aliança. Por quê? Porque isso faz uma alusão à arca também de Noé. Você sabia que na Arca de Noé, por exemplo, algumas pessoas foram salvas do dilúvio? Na Arca da Nova Aliança, a Santíssima Virgem Maria, ela salva a humanidade. Por isso que ela é corredentora. Aí alguém vai dizer: não, meu único salvador é Jesus. Sim, é Jesus o seu único salvador. Só que entenda, Nossa Senhora é reconhecida pela igreja como corredentora, ou seja, aquela que cooperou para a redenção, aquela que cooperou para a salvação. Por quê? Porque para a humanidade ser salva, o sangue de Jesus teve que ser derramado na cruz. E como é que esse sangue ia ser derramado sem primeiro ele ser gerado no ventre de Nossa Senhora? Então, Nossa Senhora gerou aquilo que Deus ainda não tinha, que era o seu corpo, o seu sangue. E é pelo derramamento do sangue do Cordeiro na cruz que a humanidade, ela é lavada, ela é curada, ela é remida pelo sangue do Cordeiro. Sangue esse que tem o DNA dela. Então aqui é o entendimento básico. Se eu fosse pregar esse tema de pregação em todos os lugares, 100 vezes eu teria que falar sobre esse entendimento básico, para que você entenda por que a igreja diz que Maria é mãe de Deus e mãe de cada um de nós. Porque nós temos esse esclarecimento, tanto na Sagrada Escritura, como na tradição da igreja. Então você precisa ter esse entendimento básico, para que se alguém chegar a te questionar o porquê que você chama Maria de mãe, você explicar que Nossa Senhora é nossa mãe, por ser a mãe de Jesus e a mãe do Cristo total, ou seja, da cabeça e de todo o seu corpo, que é a igreja. Amém? Até aqui vocês entenderam? Sim ou não? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: acorde em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, São Bernardo de Claraval foi um dos santos que mais amou a Santíssima Virgem Maria. E ele tem muitos ensinamentos sobre ela, e um dos ele disse assim: que nunca se feche tua boca ao nome de Maria, que ela não se ausente de teu coração, e que não esqueças o exemplo de sua vida,
assim poderás contar com o refúgio de sua intercessão. O santo chegou a dizer que o nome de Nossa Senhora não seja esquecido, não seja colocado de lado, que o nome de Nossa Senhora constantemente esteja em seus lábios. Por que ele disse isso? Já pelo entendimento de Nossa Senhora ser a mãe. Quem tem mãe em casa sabe que todos os dias é impossível você passar um dia sem você pronunciar o nome mãe, se você mora com ela. Mesmo que você diga apenas no seu pensamento, quando você mora com a mãe, tudo você recorre à sua mãe. Cadê o meu sapato? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? Mãe, você pode fazer isso para mim? Ou seja, o nome de mãe, dizem as pessoas que é um nome doce, né? Porque é muito repetido. Por quê? Porque o filho, ele entende que na mãe existe um refúgio, um abrigo. Existe na mãe algo que vai lhe auxiliar na sua vida. Todo hospital mais próximo é a mãe. Você fica doente, o primeiro que vai cuidar de você não é o médico, não é a enfermeira, é a sua mãe. Se você mora com sua mãe, às vezes a gente fica até mal acostumado, não é verdade? Eu lembro que minha mãe, pelo amor de Deus, ela fazia o meu leitinho. Ela dizia: ó, você já quer o seu leitinho? Eu pegava e dizia: eu quero. Ela ia lá e ainda lavava o copo, irmão. Ou seja, todo filho que mora com a mãe, ele tem essas prioridades pela mãe. Mas dentro da espiritualidade, Nossa Senhora nem se preocupa, ela não vai bajular você, mas ela vai fazer de tudo para te auxiliar, para que você seja santo. A sua mãe carnal, muitas vezes ela fez de tudo para te auxiliar, para que você se tornasse uma pessoa robusta, uma pessoa com saúde, uma pessoa que se formasse, e até mesmo uma pessoa que se entregasse a Deus. Veja, a mãe, ela é aquela que dá a assistência, é aquela que percebe os detalhes. A mãe, ela ama tanto seu filho, que quando ele chega em casa, ela já sabe o barulho da moto, do carro, do arrastado da sandália, sim ou não? Então é por isso que a igreja quer que você, como católico, reconheça que Nossa Senhora, ela é a nossa mãe. Sendo ela nossa mãe, ela quer nos dar assistência. E dentro da espiritualidade nós precisamos dessa assistência. E é por isso que não se deve esquecer o nome de Maria. Por que o diabo odeia tanto a oração do Santo Rosário? Por quê? Porque no Santo Rosário você lembra daquilo que é principal. Você pega a trajetória de Jesus, você contemplando os mistérios, você lembra dos feitos que Nossa Senhora teve para que a salvação acontecesse ao mundo. Diz o livro Glórias de Maria que Nossa Senhora nos ama tanto que se faltasse alguém para crucificar Jesus, ela teria crucificado ele só para ver a humanidade ser salva. Para você ter noção das coisas, você imagina 4 velas, 3 representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e uma representando a Santíssima Virgem Maria, que carrega em seu ventre a luz que ilumina o mundo. E quando ela se curva, ela nos ensina que é na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós devemos estar. Nossa Senhora nessa tarde está dizendo para você que a luz que ela traz no ventre quer iluminar a sua vida. Por isso que a luz transbordou, chegou até o seu entendimento, chegou até o seu coração. E é por isso que você, como católico, não deve se sentir uma pessoa desamparada. Por quê? Porque a Virgem Maria, ela tem um leite virginal que pode fazer você estar firme na sua caminhada de fé. Será que eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Será que você pode dar uma salva de palmas para a Virgem Maria? Meus amados irmãos e irmãs, quando ele diz que o nome dela não pode deixar de ser pronunciado por nós, ele está dizendo que nós precisamos reconhecer nela um refúgio para que possamos receber a graça de sua intercessão. Todos os santos da igreja reconheceram a necessidade da Virgem Maria em suas vidas. Quando nós começamos a estudar sobre Nossa Senhora, nós vamos perceber que ela não quer roubar o lugar de Jesus na nossa vida, como muitos por aí dizem. E alguns vão te questionar o porquê que você fala tanto de Maria. Por que você fala tanto de Nossa Senhora? E você vai explicar para essa pessoa.
porque ela é a minha escola de santidade. Foi com ela que eu aprendi o que eu devo fazer na caminhada de fé. Quando ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora não disse a metade, Nossa Senhora não disse apenas uma parte, ela disse tudo. Naquele momento em que a Virgem Maria disse isso, ela quis dizer o quê? Morre para você mesmo e vive unicamente para Deus. Então existe aqui uma profunda reflexão. Qual? Que a Virgem Maria, ela quer te colocar mais intensamente em unidade com Jesus. É por isso que nós falamos tanto de Nossa Senhora. É por isso que nós repetimos tanto o nome dela. E as nossas orações não são repetições vãs. O que a Sagrada Escritura condena são repetições vãs. As repetições vazias. Nós não temos orações repetitivas vazias. Nós repetimos. Por quê? Porque nós somos impulsionados. Arde dentro de nós um amor intenso por ela. E nós rezamos. E a oração da Ave Maria, ela não é uma oração vã. Porque se você meditar em cada parte da Ave Maria, você vai ver que tem um sentido muito profundo. É como um colega meu, André Frazão, disse: Daniel, os textos que mencionam diretamente Maria são poucos, mas são profundos. Há uma profundidade muito intensa. É algo muito grande. Os santos escreveram livros sobre ela. As experiências místicas que eles tiveram, Nossa Senhora participando de forma direta. A mãe, ela aparece para auxiliar, ela aparece para erguer, para levantar. Aí tem pessoas que nos questionam por que falamos tanto dela. Ora, mas se o povo de Coríntios, que falavam direto de Paulo, não pecaram por isso, imagine nós por falarmos da Mãe de Deus. Se você pegar a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, do verso 1 ao 2, lá vai dizer São Paulo, né? Sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Alegro-me ao ver que em tudo vocês lembram de mim. Ou seja, ele dizia: eu me alegro ao ver vocês, em tudo que vocês vão fazer, vocês lembram de mim. Se isso não foi errado dos coríntios para Paulo, imagine nós para Nossa Senhora. Alguns dizem que é errado conduzir imagens em procissão. Ora, mas a antiga Arca da Aliança, no Antigo Testamento, ela era conduzida em procissão e as pessoas iam andando atrás. Isso está lá em Josué capítulo 3, do verso 3 ao 6. Então, quando nós conduzimos Nossa Senhora em procissão, o que nós queremos que as pessoas entendam? Que ela é a Arca da Nova Aliança. Ela é aquela que nos traz o verbo encarnado. O consentimento de Nossa Senhora fez que ela fosse corredentora. Ela foi participativa na salvação da humanidade. Meus amados irmãos, Beato Tiago Alberione chega a dizer que no Calvário tinha 2 altares. Em um era sacrificado o corpo de Jesus, em outro a alma de Nossa Senhora. É muito profunda a reflexão. Quando nós passamos a entender o papel dela na nossa vida, nós vamos fazer aquilo que São Bernardo de Claraval chegou a dizer: que o nome dela não se ausente de teus lábios. Recorre à Santíssima Virgem Maria. Mas Daniel, como é possível Maria escutar as orações de todas essas pessoas se ela não é onipresente? Se ela não é onisciente, ela não é onipotente. Irmãos, nós precisamos entender que as limitações que nós temos aqui na terra, elas não existem no céu. Então essa questão de espaço e de tempo, no eterno não tem isso. Tanto é que lá em Daniel 12:1 vai dizer que São Miguel é o protetor do povo de Deus. Em Apocalipse 5:8 vai dizer que os 24 anciãos, ele tinha em mãos as orações de todos os santos e eles ofertavam como incenso ao Cordeiro. Ou seja, um único anjo, ele tinha também acesso à oração de todos. Está lá em Apocalipse 8:3. Então como é que isso é possível? Efésios 1, do 9 ao 10 explica que tudo que está no céu está em unidade com o que está na terra. Por quê? Porque Cristo é o cabeça. Por Cristo ser o cabeça, ele permite que exista uma unidade entre a igreja triunfante, que é a que está no céu, a padecente, a que está no purgatório, e a militante, a que somos nós aqui na terra. Então há uma unidade.
espiritual. É por isso que Maria, ela tem acesso a todas as nossas orações, por uma permissão de Deus. Os santos nos escutam por uma permissão de Deus. Se você pegar Lucas 16, onde fala da morte do rico e do pobre Lázaro, lá vai dizer que quando o rico está lá nos tormentos, que ele procura conversar com Abraão, pai Abraão, ele diz: pai Abraão, pai Abraão. Ele pede auxílio a Abraão, e o que é que acontece? Mesmo tendo um abismo que os separa, os dois conseguem se ouvir. E é tão intenso que Abraão sabe o que está acontecendo na terra, tanto que ele diz: lá os teus irmãos têm isso, isso, isso e isso. Ou seja, há uma unidade espiritual entre nós e o céu. Agora você entendeu a intercessão de Nossa Senhora, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, meus amados irmãos, nesta profundeza de reflexão, nesta profundeza do entendimento da igreja, nós reconhecemos que Nossa Senhora é a nossa mãe. É a mãe de Deus e a mãe da igreja. Isso é muito forte, e é por isso que ela tem uma autoridade muito grande contra os demônios. Por que você acha que existe um investimento muito intenso do diabo contra Nossa Senhora e contra os seus devotos? Porque isso já era profético. Apocalipse 12, 17. Que o dragão, por saber que lhe resta pouco tempo, ele está furioso e ele quer arrastar almas para o inferno. E aqueles que não se recorrem à intercessão de Nossa Senhora estão em uma situação muito grave. Porque como é que você quer acolher o filho rejeitando a mãe? Dentro da espiritualidade, essa reflexão, embora que pareça ser simples, ela é muito séria. Nossa Senhora, a partir do momento em que você passa a ser devoto de Nossa Senhora, vai acontecendo que uma intimidade profunda, você pode perceber que as pessoas que têm uma profunda intimidade com a Virgem Maria, são pessoas que têm uma espiritualidade sensível, uma espiritualidade que cresce. Eu não estou falando de sensibilidade física, eu estou falando de sensibilidade da alma. Qual é a sensibilidade da alma? Aquela que te faz permanecer, mesmo quando seu corpo não chora, não se arrepia, não repousa, mesmo quando você não sente nada. Se você é sensível na sua alma, você simplesmente persevera por amor. Então a nossa aproximação com Nossa Senhora, ela tem que ser assim, ela tem que ser muito intensa. Por quê? Porque nós precisamos dessa intimidade para encontrar nela aquilo que os santos encontraram, a grande escola de perfeição cristã, a Imaculada, aquela que nunca foi derrubada pelo demônio. Você pode perceber que os exorcistas, eles nos relatam que o demônio, quando se fala sobre Nossa Senhora em um exorcismo, os demônios correm, eles temem. O diabo ser derrotado pelo Criador, isso não é novidade nenhuma, isso não é nada extraordinário, porque Deus, ele derrota o diabo. Agora, ele ser derrotado por uma criatura, para ele é humilhante. Por que nós dizemos que Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente? Porque no combate espiritual não existe tapa e chute, irmão. Essa linguagem é simbólica. No mundo espiritual, o combate espiritual que ocorreu entre anjos e demônios foi um combate argumentativo, ou seja, intelectual. Era um argumentando de um lado e outro do outro. Por que Nossa Senhora pisa justamente na cabeça? Porque é lá que mora a astúcia. Se mata a cobra pela cabeça. Então a palavra de Deus, ela vai fazer essa ligação para que você entenda que Nossa Senhora, ela destrói todas as argumentações satânicas, todo o planejamento diabólico. É por isso que todo processo de cura e libertação tem que ter a intercessão de Nossa Senhora. Quer avivamento? Intercessão de Nossa Senhora. Quer crescer no teu ministério? Se aproxima de Nossa Senhora. Para de ter receio de se aproximar da Mãe de Deus, achando que está sendo perca de tempo. Algumas pessoas me procuram, eu por ser ex-diácono protestante, as pessoas vêm dizer: Daniel, como é que pode, você que pregava contra ela, hoje você está pregando sobre ela? Eu disse: é muito simples. É porque a partir do momento em que eu me abri a estudar sobre ela de forma intensa, eu percebi que não tem como você amar a Sagrada Escritura que você tem em mãos, rejeitando aquela que teve o Verbo encarnado no seu próprio ventre.
E assim o meu entendimento sobre Nossa Senhora, ele foi se desenvolvendo, ao ponto de eu entender que eu me entregar a Nossa Senhora não me coloca de forma alguma contra Jesus. Isso me faz mais intensamente ser de Jesus, porque a minha intimidade com ela é uma aproximação a quem está nela, Jesus. É por isso que o texto que a gente leu hoje fala sobre isso. Eu amo os que me amam, quem me procura, encontra-me. E aonde devemos procurar Jesus? Quando quiseram matar Jesus, procuraram ele perto de Maria. Então, quer encontrar Jesus de uma forma mais intensa? Devoção a Nossa Senhora. Você vai ler, eu tenho 3 livros para te recomendar: Glórias de Maria, Tratado da Verdadeira Devoção e A Imitação de Maria. Tem vários outros livros, mas esses 3 eu me aprofundei ultimamente neles e eu não me arrependi de ter parado o meu tempo para ler. Nossa Senhora está olhando para você hoje lá do céu e dizendo assim: eu escolhi você para ser meu filho, para ser minha filha. Não fuja disso. E tome muito cuidado com as argumentações que estão fazendo por aí, porque estão querendo colocar resistência no seu coração. Porque aquele que consegue te tirar de Nossa Senhora, automaticamente ele te tira de quem ela nos conduz, de Jesus. Esse é o entendimento básico que nós devemos ter. Esse é o entendimento mínimo que nós devemos ter sobre Nossa Senhora. Se Ele quis estar nela, quem somos nós para querer estar ausente? Então a devoção a Nossa Senhora, ela tem essa força. Eu quero conviver com Nossa Senhora. E é interessante, quando nós falamos sobre mãe, a gente vai mergulhar em convivência. E eu disse para vocês que a convivência, ela faz o conhecimento ser mais detalhado. A partir do momento em que você convive com Nossa Senhora, você vai perceber que o conteúdo sobre a Virgem Maria, ele não está limitado nos livros. Coitado daquele que pensa que conhecer Nossa Senhora é apenas estudá-la nos livros dos santos. Não. Vai ter momentos que você vai ter que largar os livros, fechar os seus olhos e dizer: mãe, eu quero sentir a tua presença. Vai ter momentos em que você vai ter que fugir das folhas e você vai dizer assim: eu quero sentir. E pode ter certeza que aqueles que buscam sentir a presença dela, sente. Tem até uma canção que diz, né? Cheiro de rosas nesse lugar. Vai ter momentos de sua espiritualidade que você vai sentir a docilidade da Virgem Maria te envolver de tal forma que você vai se imaginar como se estivesse em um jardim. É uma paz interior. Quando eu oro e eu digo para Nossa Senhora: mãe, vem caminhar aqui comigo, vem, fica perto de mim, eu vou sentindo. Gente, isso não é um sentimentalismo, não é uma invenção do meu psicológico, não é fruto de um emocionalismo, não é, é real. A devoção a Nossa Senhora, ela nos faz entender que a presença dela é real em nosso meio. Você pode fazer essa experiência. Basta você se abrir o seu coração a entender que ela é presente na nossa vida, não apenas porque encontramos na Sagrada Escritura textos sobre ela, não apenas porque lemos em livros, não apenas porque santos nos informaram, não, nós entendemos que ela é presente simplesmente porque também sentimos que ela é presente. Nossa Senhora está viva, ela não é uma lenda que alguém inventou, ela é real. Você pode ter certeza que hoje Nossa Senhora está dizendo para você: eu quero ter intimidade contigo. E falando de intimidade, é interessante o que Maria Emi Nogueira disse no livro Leve a Sério Sua Vida Espiritual. Ela chegou a dizer assim: só a convivência diária, íntima, amorosa permite reconhecer alguém pelos passos. Nossa Senhora conhece você pelos passos. Ela convive diariamente com você. Mas será que você já discerniu quando é que Nossa Senhora está caminhando ao teu lado? Será que a nossa convivência com ela já amadureceu ao ponto de entendermos: a Virgem Maria está caminhando comigo nessa luta? Veja, a intimidade faz que o conhecimento seja detalhado. Quer conhecer mais sobre Nossa Senhora? Procura nos livros, procura nas tuas orações.
Procura se colocar na presença dela e dizer: mãe, eu quero crescer na minha espiritualidade. Pode ter certeza que você cresce. Quando eu li essa frase, eu disse: eu vou colocar ela na pregação. Por quê? Porque isso aqui tem tudo a ver com a Virgem Maria ser mãe de Deus e mãe da igreja. Ela conhece os passos da igreja nessa terra. É por isso que as aparições de Nossa Senhora nos alertam do fim dos tempos, nos alerta dos perigos, nos chama a nos consagrarmos. Jesus está voltando, o povo está brincando, o povo se perdendo, o povo está com insensibilidade para com a palavra de Deus, o povo está insensível para o mundo espiritual, o povo está incrédulo, o povo está pervertido. Somos nós que temos que identificar os passos dela, os passos da intimidade dela conosco. Irmãos, cresça na sua espiritualidade de forma profunda, até você morrer para ti mesmo e viver para Deus. A devoção à Nossa Senhora tem uma parte da consagração à Santíssima Virgem Maria que nós vamos mergulhar no nosso interior. A devoção à Nossa Senhora nos convida a mergulharmos no nosso interior para encontrarmos as nossas misérias. Será que você sabe quem você é? Será que você pode estruturar uma argumentação para especificar para alguém a sua identidade? Então é isso. A devoção à Nossa Senhora faz você se conhecer. Aí quando você profundamente se conhece, você se vê necessitado de Deus. Você tira isso por São Paulo. Quando foi que ele se viu realmente necessitado pelo Deus verdadeiro? Quando ele pode dizer assim: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Ele foi lá dentro dele mesmo e a única coisa que ele achou foi misérias. Foi os vermes de suas inclinações ruins, de suas más inclinações. Nesse encontro com as misérias eu vou lá e desejo ser de Deus. No encontro com minhas fraquezas e minhas debilidades eu vou lá e me entrego a Deus. É por isso que o professor Felipe Aquino, ele chegou a dizer no seu livro Em Busca da Perfeição, ele chega a dizer assim: se não aceitarmos morrer para o orgulho, para a vaidade, para o prazer e para tudo mais que é a nossa vontade própria, Deus não poderá ser tudo em nós. Na consagração à Virgem Maria, nós mergulhamos na nossa miséria ao ponto de dizer totus tus Maria, ou seja, todo teu Maria, todo teu Jesus. Tanto dizemos todo teu Maria, como dizemos todo teu Jesus. E nessa totalidade de entrega é que eu morro para minhas próprias vontades e eu realmente estou nascendo para a vontade de Deus. Talvez os seus caprichos impediu de você crescer na sua espiritualidade. Talvez as suas frescuras humanas, as suas preguiças, suas indisposições, a sua falta de esforço para se entregar mais, fez você parar, se atrasar. E Nossa Senhora, por ser a mãe da igreja, hoje, nesta tarde, ela está querendo olhar para você e dizer assim: reaja, reaja. Não deixe o fogo do Espírito Santo ficar pequeno. Não deixe o fogo do Espírito Santo se apagar da sua espiritualidade. Ou você já está cansado de escutar pregações, ou você já está cansado de retiros, ou você já acha que você, por ter tantos anos de renovação carismática, já é o suficiente para você dizer que está tudo bem, que você está no caminho do céu, simplesmente por você estar aqui, por ter anos de renovação. Irmão, a renovação tem que ser em cada momento. E se essa pregação fosse a última pregação antes do julgamento final, como é que você ia chegar diante de Deus? Nossa Senhora, ela é uma mãe que exorta, conforta, guia, passa na frente. E ela nessa tarde está dizendo uma coisa para você muito linda: se sou a tua mãe, deixa eu te amamentar. Só que para você receber o leite materno dela, você precisa abrir sua boca, você precisa abrir o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos, e deixar que o que eu esteja pregando seja escrito na sua alma. Deixar que esta pregação seja escrita na sua alma e dizer: mãe, eu quero aumentar a minha devoção a ti, sem medo, sem reservas, para que aconteça comigo aquilo que o professor Felipe Aquino disse: eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso morrer para mim mesmo, para que Deus seja tudo em mim.
A devoção a Nossa Senhora, ela sempre vai estruturar a entrega a Deus dessa forma. Você desce em você para você saber subir em Deus. É assim que funciona. Então ela é a mãe da igreja, ela é a mãe de Deus, e ela quer nos amamentar, nos alimentar com uma alimentação espiritual que de fato nos tira da egolatria, nos tira dessa ideia que as nossas vontades é que tem que estar no centro. É a vontade de Deus que tem que prevalecer e não as minhas. É interessante, a mãe ensina onde devemos ir, então vamos a Deus e às almas. Quantas vezes, quando você era jovem, você quis sair para algum lugar e sua mãe disse, vai não, e você não ia? Você ficava louco em casa, louca, ficava com raiva, achava que sua mãe era chata, mas quando ela dizia não vai, você não ia. Trazendo para a reflexão da pregação de hoje, deixa eu dizer uma coisa para você. Será que você considera Maria como sua mãe ao ponto de ela limitar os seus passos quando isso for preciso? Será que nós estamos considerando Nossa Senhora como nossa mãe ao ponto de darmos a ela a autoridade de limitarmos os nossos passos quando for preciso? Será que nós estamos reconhecendo Nossa Senhora como nossa mãe ao ponto de darmos a ela autoridade sobre o nosso livre-arbítrio, ao ponto de dizer para ela, mãe, pode trancar o cadeado que hoje eu vou ficar em casa? Ou nós tratamos ela como uma mulher qualquer? Às vezes, meus amados irmãos, eu acho que quem mais acha que Maria é uma mulher qualquer são os falsos católicos do que os protestantes. Você sabe por quê? Porque quantos dizem que são católicos, mas não encontram na devoção a Nossa Senhora, não buscam encontrar na devoção a Nossa Senhora uma intimidade maior com Deus, uma batalha maior contra o pecado. Nós temos que morrer para nós mesmos. No livro Glórias de Maria conta que um homem, ele chegou para Nossa Senhora e ele dizia assim, me mostra que tu és a minha mãe. E ela olhou para ele e disse, pois me mostra tu que tu és o meu filho. Veja como isso dói na nossa consciência, não é? Eu não sei se na sua chegou a doer, mas na minha muitas vezes dói, porque Nossa Senhora é minha mãe, eu quero reconhecer ela como mãe de misericórdia, eu quero reconhecer ela como a mãe que estava em Pentecostes, mas eu também preciso ser filho. Eu também preciso ser filho, e ser filho de verdade, respeitosamente, é quando você coloca o seu livre-arbítrio na mão do seu pai e da sua mãe. Nossa Senhora é sua mãe, mas você dá livre acesso a ela, ao ponto de você deixar que ela limite os seus passos quando isso for preciso. Quando você estiver diante da tentação, se você lembra de Nossa Senhora como tua mãe, ela limita você ao ponto de você não conseguir tocar na tentação, ao ponto de você não conseguir se entregar à tentação. Nossa Senhora é esta mãe que quer nos limitar muitas vezes. Uma vez o Hélio Maria, um pregador também, fala muito sobre Nossa Senhora. Ele contou uma história tão linda. Ele disse que chegou numa casa e ele conversou com uma mãe, que essa mãe disse, irmão, eu já tentei arrancar tanto meu filho das drogas que teve um dia que eu tive que amarrar ele com correntes na cama. Ela amarrou o filho dela para ele não ir usar droga. Talvez você diga isso é errado. Ela errou, tentando acertar. Nossa Senhora, ela quer fazer isso com você, só que ela pede tua permissão. Ela não quer colocar uma correntinha em você, ela quer colocar uma cadeia. Cadeia essa que quando chega na sua vida te faz ser muito mais livre do que antes. Aí vai depender da sua entrega. Você precisa chegar e dizer para Nossa Senhora, mãe, eu quero me consagrar a Ti, eu quero me entregar a Ti, ao ponto de muitas das vezes a Senhora ter autoridade de limitar os meus passos. Você ter autoridade sobre a minha vida ao ponto de dizer assim, você não vai e eu não vou. E Nossa Senhora vai muitas vezes dizer isso para você. Até aqui,
da sua caminhada de fé, o que foi que a Virgem Maria disse para você não fazer e você fez? E o que foi que ela disse para você fazer e você não fez? Todos os devotos de Nossa Senhora são pessoas que conseguem morrer para o mundo e viver para Deus. A voz de mãe, ela dói muitas vezes, mas ela amadurece sempre. A voz de mãe dói, mas amadurece. O menino está lá, querendo andar de moto sem ter idade, querendo ficar feito doido no meio do mundo. A mãe vai lá e diz, você não vai. Dói tanto, mas lá na frente ele vai entender que aquilo é um processo de maturidade. A voz de mãe dói, mas amadurece. A voz de Nossa Senhora direcionada para cada um de nós é fazer tudo o que Ele, Jesus, vos disser. Isso dói. Viver uma vida em busca de perfeição dói. Ser da igreja dói. É batalha. É algo árduo. Não é fácil. Não é moleza. E você não está aqui para ser unicamente confortado. Você também está para ser exortado quando for preciso. Porque a gente quer buscar Nossa Senhora quando a gente está com doença, a gente está com lágrima nos olhos, porque alguém nos ofendeu, fomos humilhados. E quando nós buscarmos a Virgem Maria, nós também devemos dizer, mãe, nos exorta, nos mostra o caminho que os santos trilharam, porque eu quero viver o que eles viveram. E o que foi que eles viveram? Uma grande batalha espiritual todos os dias. É por isso que Deus queria que eu falasse aqui para cada um de vocês, nesse momento, ei, está na hora da espiritualidade também doer, e você aceitar a dor dela. A devoção à Virgem Maria vai ter momentos que vai doer, vai ter horas que você vai pensar em tirar a cadeia, porque você vai para um lugar onde não é propício. Vai ter horas que você vai esconder o seu terço, porque por onde você vai passar ou ir, não vai ser um lugar tão propício. Irmão, aonde Nossa Senhora não é bem-vinda, você também não é. A devoção tem que doer muitas vezes. A dor de renunciar ao pecado, a dor de renunciar a muita coisa mundana, a dor de você dizer assim, eu quero ser santo, ou pelo menos morrer tentando. A devoção à Virgem Maria vai nos dar esse entendimento e esse amor profundo. Esse amor profundo. Ela é mãe porque ama. Aí vem Monsenhor Jonas Abib e diz assim, a maior necessidade do ser humano é de amor. As pessoas necessitam ser tocadas e curadas de suas feridas. A maior necessidade é o amor. E vai ter horas que vai acontecer aquilo que Santa Teresa de Calcutá disse. Tem horas que o dinheiro não consegue curar, e a única coisa que consegue curar é o amor. Nossa Senhora nos ama, por isso ela é a mãe da igreja, ela é a mãe de Deus, e ela quer derramar esse amor sobre nós. E para isso nós temos que orar todos os dias. E na oração que nós fizermos, pedindo a intercessão dela, nós vamos nos fortalecer. Aí vem outra frase da cofundadora do Shalom, Maria M. Nogueira, que ela disse, a oração, a vida espiritual é a fonte do amor com que regamos o mundo. Por que Nossa Senhora disse a Lúcia, ela chegou a dizer para ela, que eu estou reunindo o meu exército para a grande batalha contra Satanás. E se você vê o exército de Nossa Senhora, não é como o exército dos muçulmanos, que tentam conquistar almas na base do tiro e da morte. Nós conquistamos almas pelas rosas do Santo Rosário que ofertamos à Virgem Maria. Para finalizar essa pregação, irmão, a nossa oração, pedindo a intercessão dela, consegue regar o mundo inteiro. Nossa Senhora está querendo regar o mundo. E você precisa ser aquele que coopera para que isso de fato aconteça. Cresça na sua maturidade espiritual. Cresça na sua devoção a Nossa Senhora. Pois ela é sua mãe. E ela quer amamentar você com um leite espiritual que te faz ser forte diante de toda batalha. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Depois que eu voltei para a igreja católica,
não me arrependi, não consegui mais fugir da devoção à Virgem Maria. Tem momentos em que nós passamos por grandes batalhas espirituais, e que quando nós chegamos a pedir a intercessão dela, nós entendemos que ela escuta a nossa oração, porque algo extraordinário acontece, algo poderoso acontece. Creia que Nossa Senhora nessa hora está intercedendo por ti.